Oi gente, tudo bom? Nós vamos falar de um livro que tinha tudo para ser perfeito e que acabou não sendo. Ah, gente, difícil isso, viu? Mas Amor que te alimenta. Gente, o livro começa... Não é spoiler, tá? Porque o livro começa com um assassinato e... aparentemente, os culpados deste crime são 3 cachorros, certo? Então a trama vai girar em torno desse assassinato e dos cachorros e da luta por provar a inocência dos animais e para que eles não sejam sacrificados. E era isso que eu queria, descobrir quem foi que matou, tá? Só isso. Mas aí o que acontece? A nossa personagem principal, ela estuda, não criminologia por assim dizer, mas ela estuda essa área de serial killers e tudo mais, e a pesquisa dela é isso, e aí acaba que esse livro se torna meio que um TCC, tá? Temos o fato principal, e aí a gente tem ela tentando entender onde foi que ela não enxergou quem era o noivo dela, porque o cara acaba tendo várias mulheres e acaba saindo disso, tá? A gente entende, começa a entender por que ele morreu, por causa dessa maneira como ele vivia a vida dele, né? Mas ela, como estuda psicopata e tudo, ela fica o livro inteiro tentando entender como foi que ela não notou os sinais. Afinal de contas, ela estuda isso, ela deveria ter visto, ela deveria ter enxergado, ela deveria blá 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 blá. E ela passa o livro inteiro dando explicações científicas sobre o que é psicopata, como eles agem, quais são a maneira como eles conseguem as suas vítimas, qual é o tipo de vítima ideal, como não é ao acaso a escolha dessas vítimas e tudo. E realmente, algumas das vítimas dele realmente se encaixam, se enquadram em tudo que ela fala, mas ela não. Então começa a ficar bem difícil. E aí chega num ponto que, pra quem já leu muita coisa de crimes, serial killer, aqueles livros da Ilana Kazoy e alguns outros do Crime Scene e da Dark Side, que tem essa explicação, essa diferenciação entre o psicopata, o sociopata, o serial killer, né, o assassino comum e as motivações e tudo, fica muito chato o livro, tá? Se ela tivesse tirado essas partes e só ficado com o foco principal, que era entender quem era a vítima e o que levou à morte dessa vítima, teria ficado fantástico, gente, de verdade, porque eu matei a charada muito no meio do livro, tá? Mas não foi isso que pra mim estragou a história, foi essa descrição o tempo inteiro de psicopatia, de vítima e disso, daquilo, daquilo outro. E acabava perdendo foco na investigação pra tentar entender quem foi, como foi, quem matou, quem não matou, por que matou. A única coisa que a gente tem 100% de certeza é que sim, foram cachorros que mataram o cara, tá? Porque a gente tem a descrição muito clara de como ficou o corpo dele. E isso só poderia ter sido feito por animal, não teria como ser feito por ser humano. Então a gente já sabe disso, mas a gente precisa saber quais cachorros mataram, né? E a hora que a gente descobre aquilo e você vê a personagem descobrindo isso também, é muito legal, muito legal. Você fica, gente, que da hora, sabe? As motivações da pessoa, do assassino, porque o cachorro em si não é um assassino sozinho, ele não vai simplesmente atacar uma pessoa dentro da própria casa, né? Alguém precisa mandar ele fazer isso. A motivação da assassina, a motivação de tudo, e como ela se aproxima da história, né? Como ela se mostra solidária a essa história e tudo, é muito legal, muito legal. Então é assim, se vocês não têm o costume de ler coisas com especificações, né, com a classificação dos tipos de criminosos e toda essa parte psicológica, vocês vão amar essa história, vocês não vão tirar nem por nada. Agora, se vocês já têm esse costume de ler todas essas descrições, crimes reais e tudo, vocês vão ficar meio cansadinhos em alguns momentos, mas garanto que o desenrolar, o descobrimento desse crime vai valer muito a pena a leitura, tá? Não é um livro que eu amei,
Também não é um livro que eu odiei, ele ficou bem mediano ali por causa disso, porque eu odeio quando a gente tá lendo e a gente percebe que algumas partes podem ser facilmente removidas da história sem causar nenhum dano ao entendimento, que é o que acontece aqui, certo? Então, é isso. Quem já leu, vem conversar comigo, por favor, tá? E até o próximo vídeo e tchau!